Oi, meus amores, que bom voltar a estar com vocês. Estivemos parados durante algum tempo, precisamos interromper os nossos estudos por um tempo, mas agora estamos recomeçando. Aliás, dando continuidade. Estamos ainda na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 6, que traz para a gente notícias sobre da vida espírita. Na nossa última conversa, que está gravada aqui no nosso canal, nós começamos a falar sobre os espíritos errantes e hoje a gente dá sequência a esse assunto a partir da questão 227. Na questão 227, Allan Kardec se dirige aos espíritos ou organiza os conteúdos recebidos dos espíritos a partir da seguinte questão: de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não fazem do mesmo modo que nós outros. E aí a gente vai lembrar primeiro que essa nomenclatura de espíritos errantes é direcionada, né? Ela se dirige, ela define os espíritos entre uma encarnação e outra. Então, se a gente pudesse traduzir de outra forma essa questão, seria mais ou menos assim: de que modo que os espíritos que estão no mundo espiritual entre uma encarnação e outra, ou seja, não encerraram esse processo ainda onde é necessário as reencarnações para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, esses espíritos que estão entre essas vidas, como que eles se instruem? Provavelmente não são da mesma forma, né? Não se instruem da mesma forma que a gente aqui na matéria. E aí, os espíritos respondem o seguinte: estudam e procuram meios de elevar-se. Entre uma encarnação e outra, nós, os espíritos, quando estamos aguardando uma nova possibilidade reencarnatória, nós estudamos e procuramos meios de nos elevarmos. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos, desses mais instruídos, e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso, todos esses ensinamentos, lhes incute ideias que antes não tinham. A gente precisa entender que entre uma encarnação e outra, nós continuamos o nosso processo de aprendizado, o nosso processo de desenvolvimento. Volta e meia nós usamos, né, a comparação como se fosse a existência física, um dia de aula, e depois a gente retorna para nossa casa. Quando a gente retorna para nossa casa, a gente continua aprendendo, só que de outra forma. E é exatamente isso que os espíritos estão dizendo aqui. Aquilo que a gente aprende quando a gente chega em casa, seja numa conversa com os nossos pais, seja numa visita a alguma palestra diferente, isso tudo contribui para o nosso desenvolvimento. E esses conhecimentos que a gente vai alcançando dessa forma, nos incute, faz com que seja construída em nós, pelo menos a vontade, né, de ideias, de comportamentos, de práticas mais elevadas. A questão 228 é a seguinte: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? E nós vamos entender essas paixões humanas aqui, primeiro, como sendo a ideia das necessidades vinculadas à matéria, que muitas vezes, por desequilíbrio nosso, nós acabamos nos tornando dependentes dessas necessidades da matéria. Exemplo disso, nós temos a necessidade da alimentação. Só que se nós usamos isso como um mecanismo de fuga, se nós usamos isso com desequilíbrio, a comida passa a ser uma paixão, nesse sentido, né, vinculado de paixões humanas, de paixões vinculadas à matéria, e não necessariamente algo para a nossa sobrevivência. O sexo faz parte da vida humana, da vida material, pela necessidade da reprodução e por outras necessidades também que fazem parte do desenvolvimento e da vivência aqui na matéria. Agora, se eu começo a ser uma escrava da questão sexual, isso daí passa a ser um problema na minha vida. Por que nós estamos trazendo essa questão logo no início aqui da pergunta? Vou voltar para a pergunta. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? E a resposta dos espíritos é: com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. E aí, só para não gerar ou não deixar dúvida nenhuma,
Quando a gente pesquisa, né, nos dicionários o que é o significado de paixões, o que eles vão trazer para a gente é que são sentimentos intensos e fortes de atração, desejo ou entusiasmo por algo ou por alguém. E aí, se a gente pega esse elemento, né, e nas descrições eles ainda vão dizer pra gente que as paixões podem ser boas ou podem ser más, se a gente volta dentro desse entendimento de um sentimento intenso e forte de atração, de desejo ou de entusiasmo, nós vamos entender que os espíritos, né, elevados, eles, à medida em que eles deixam o corpo físico, eles vão permanecer com as paixões, né? Ou vamos dizer de outra forma, com sentimentos intensos, fortes de atração, de desejo, de entusiasmo, para com as coisas boas, para com as coisas relacionadas ao bem. Enquanto que aqueles inferiores vão continuar presos à necessidade ou às paixões vinculadas à matéria. Porque a nossa maior dificuldade é exatamente essa, nos libertarmos daquilo que a matéria traz enquanto elemento prisional. Conseguirmos estar na matéria sem estarmos presos à matéria. A questão 229 traz a seguinte pergunta: por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Porque muitas vezes nós sabemos que tem coisas que não fazem muito bem para nós, mas por variados motivos, a gente continua ainda vinculados, não vou colocar presos, não, mas ligados, né, a essas paixões. E aí a pergunta dos espíritos é, se a gente sabe que isso daí não é legal, por que que quando a gente sai da matéria, da terra, por que que a gente não deixa aí de uma vez por todas essas paixões? E é interessante que eles vão colocar aqui nesse ponto, né, eles estão se referindo a essas paixões, principalmente, que dizem respeito às necessidades materiais propriamente ditas. E aí a gente vê, né, os diversos formatos de viciações que a gente conhece por aí afora. E aí, a resposta que os espíritos dão é a seguinte: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Primeira coisa que eles colocam pra gente. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Será que, vamos imaginar assim, né, uma pessoa que é profundamente, não vou nem colocar invejosa, uma pessoa que é profundamente ciumenta, será que só o fato dela desencarnar já faz com que ela deixe de ser ciumenta? Será que é isso que a gente vai imaginar? Ou alguém que gosta de mentir, será que o fato dela sair da matéria, ela imediatamente vai perder esse vício da mentira? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. Uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. É como se fosse aquela criatura que de vez em quando ela tem alguns vislumbres de uma situação diferente ou de uma possibilidade diferente, mas aquilo que é mais comum na sua existência ainda o prende de alguma forma. Falamos volta e meia da situação da escola, né? Vamos imaginar, e me perdoem a comparação, nesses momentos agora, né, onde a tecnologia se faz tão presente nas nossas vidas e onde a gente, infelizmente, não consegue ainda dominar muito bem essa tecnologia. Vamos pegar, por exemplo, a possibilidade de uma adolescente que sabe que está em semana de prova e ele sabe que tem que estudar. Só que, ao mesmo tempo, aquilo que já é o hábito dele diário é tão presente na sua existência que, por mais que ele saiba da necessidade, ele acaba voltando para os hábitos rotineiros comuns. E aí nós estamos usando esse exemplo da tecnologia porque é fácil de entender, né? É quase que aquela coisa assim, pega o celular, começa a mexer em rede social, poxa vida, lembra aí, tem que estudar. Só que na hora que eu penso em estudar, mas dá tempo de eu ver mais um pouquinho? Sabe esse tipo de situação? É mais ou menos isso que os espíritos estão dizendo. Por isso eles colocam, né? Aqueles que partem da terra, acompanha os que da terra partem, sobretudo aqueles que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve. Quando a gente sai da terra, essas paixões que são muito comuns na nossa vida, criam como se fosse uma espécie de atmosfera que vai nos envolver.
Ah, Rogério, mas como é que é esse tipo de atmosfera? É uma nuvem que nos cerca? É o resultado do nosso próprio interesse, que vai criar em volta de nós uma espécie de aura ou de vibração, partindo dos nossos interesses, do nosso sentimento, do nosso pensamento, que vai formar um ambiente próprio no qual a gente respira, porque é formado por aquilo que é do nosso interesse. Exatamente por conta disso, a gente não se desprende completamente da matéria, porque os nossos interesses ainda se encontram na matéria. Por isso que eles colocam, né? Aí, de vez em quando, em alguns momentos, a gente percebe a verdade. E isso aparece como sendo uma oportunidade de mostrar um bom caminho, o que não significa que a gente vai conseguir imediatamente seguir esse caminho. É a meta, mas como que esse processo vai acontecer é um pouquinho diferente. Questão 230, e a gente encerra com essa hoje. Na erraticidade, nesse intervalo entre as encarnações, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. A gente pode usar esse espaço entre as encarnações para a gente desenvolver tudo dentro de um limite que é possível na nossa condição. A gente pode desenvolver muito dependendo da nossa vontade, dependendo do nosso desejo. Todavia, da existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ah, Rogério, por que na existência corporal? Porque no momento em que a gente se encontra, a gente ainda está aprendendo a lidar com a matéria, a dominar a matéria e a se libertar da matéria. Então ainda é necessário que a gente esteja na matéria para a gente confirmar aquilo que a gente já conseguiu construir para cada um de nós. Hoje ficamos por aqui. Nossos vídeos sairão sempre agora às segundas-feiras. E na próxima semana tem mais. Beijo grande.